E hoje a gente vai finalizar, como eu falei, quando o Espírito te transforma. É quando a gente está falando aqui do dia de Pentecostes, a gente está num estudo sobre a vida de Pedro. Pedro, um homem como nós. Sabe por que esse tema é tão importante, meu irmão? Sabe por que esse tema é tão importante para a nossa vida? Ele fala justamente da transformação do Espírito Santo na nossa vida. E ele mostra aqui que a transformação do Espírito Santo não é superficial na nossa vida. Ele muda nós por dentro. Muda o jeito que você fala, muda o jeito que você se veste, muda o jeito como você se comporta e como você se porta. Sabe? Ele muda até a coragem da pessoa. Ele muda o seu jeito de agir com a vida, o seu jeito de enfrentar a vida, de encarar a vida. Muda tudo, irmão. Porque tem muita gente por aí que pensa que ser batizado com o Espírito Santo é só falar em língua. Aí vai na igreja, fala em língua, continua a vida do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Ah, meu irmão, para falar em língua desse jeito, aí eu vou dizer... é feito o papagaio da irmã Minervina, né? Vocês já ouviram? O pastor lá de Alagoas, rapaz, me fugiu o nome dele agora. Até encontrei com ele, mas, poxa, toda vez eu esqueço o nome dele. É uma bênção, pastor. O pastor presidente lá de Alagoas. Ele conta aí na internet a história do papagaio da irmã Minervina. Depois dá uma buscada e vê, pra você ver como é que é. O papagaio da irmã Minervina, ela dizia que era batizado com o Espírito Santo. Acredita num negócio desse? Pois é. Então é isso, batismo com o Espírito Santo. Não é somente falar em língua não, viu? A gente tem acompanhado aí a história de Pedro. A história de Pedro, esse homem que antes do Pentecostes era um homem impulsivo. Era um homem cheio de bronca, como eu digo, né? Um homem inconstante. E muitas vezes Pedro era dominado pelo medo. Pedro falava aquilo dali que ele até, na boa intenção, tinha vontade de fazer, mas o Espírito Santo não estava revestindo ele, ele não conseguia fazer, aí fazia diferente. E aí terminou que ele negou Jesus 3 vezes, mas no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, no dia de Pentecostes, eita, aí aconteceu a transformação. Aí aconteceu uma transformação completa. Ele mesmo, Pedro, que se escondeu agora, ali pregando diante de 3.000 pessoas. Eu estou fazendo essa introdução aqui todo dia para você se lembrar, para você guardar aí no seu coração que Pedro, assim como você, assim como eu, passou por situações aí na vida, mas depois que o Espírito Santo transformou Pedro, aí o negócio mudou, irmão. Aí hoje a gente vai estudar lá em Atos. Já está estudando a Bíblia aí, crente? Atos capítulo 2, a partir do verso 25. É lá onde Pedro mostra que Jesus é o Messias. É lá que Pedro prega o evangelho com convicção e transformado. Aí ele mostra que Jesus morreu, mostra que Jesus ressuscitou e que Jesus está lá, no céu, sentado à direita de Deus no seu trono, em glória. Fica comigo, vamos começar. Pega já a tua Bíblia, que é hora de fazer a leitura. Se você não está com a Bíblia na mão, instala aí no teu celular, pega teu celular, instala o aplicativo da Bíblia e aproveita e já instala também o aplicativo da Rádio Novas de Paz. Vamos para a Bíblia. Atos capítulo 2, verso 25. E a palavra de Deus diz: porque Davi diz a respeito dele: sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne repousará em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos, com liberdade, acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e em seu sepulcro está entre nós até hoje.
Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Provendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Cristo e Senhor. Aleluia. E aí a gente vê 3 situações dentro desses versos onde lemos agora há pouco. Pedro cita Davi e aponta para Jesus, o nosso mestre. Pedro também interpreta essa profecia, liga essa profecia com Cristo ressuscitado e fala sobre Jesus, exaltado em seu trono de glória, sentado à direita do Pai, como Senhor e Cristo. Para quem está chegando agora, a gente está lendo aqui em Atos 2, finalizando Pedro, falando sobre a vida de Pedro. Atos 2, quando o Espírito te transforma. Esse é o tema do programa de hoje, o fechamento de 3 dias que a gente está estudando sobre Atos 2, aproveitando, juntando aí com a vida de Pedro que a gente tem falado, homem falho, homem cheio de bronca, mas aqui ele está revestido do Espírito Santo. No verso 25, porque Davi diz a respeito dele: sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Nesse momento, Pedro está citando o Salmo 16 escrito por Davi. Mas, perceba aí, meu irmão, Pedro aí, ele está pregando agora como nunca pregou antes. Pedro aí nesse momento já não é mais aquele homem inseguro, já não é mais aquele homem que falava sem pensar. Agora Pedro, ele já é diferente. Pedro agora, ele já é um homem cheio do Espírito Santo. E aí ele está citando essa profecia de Davi, que está lá no Salmo 16. Essa profecia ele está citando aí com propósito, ele está citando com entendimento. Ele está citando com a autoridade que o Santo Espírito traz sobre ele. E aí ele mostra que Davi, naquele momento ali do Salmo 16, ele estava falando sobre o Messias. Sempre via o Senhor dentro de mim, diante de mim. Sempre via o Senhor diante de mim. Isso, meus irmãos, fala de confiança. Isso fala de uma confiança constante de sempre ter ali o Senhor na frente dele. E quem mais senão Jesus viveu assim? Jesus sempre na presença do Pai. Jesus, na hora da morte ali, mesmo diante da cruz, o seu lado humano até por um momento questionou a Deus, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Para você ver como o ser humano é fraco por natureza. Até o próprio Jesus, sendo filho de Deus, nessa hora o seu lado humano pesou, mas ele, na mesma hora, ele já disse: seja feita a tua vontade, meu Pai. Eu sei que eu preciso fazer isso. É como se ele dissesse: eu sei, eu preciso. Eu fraquejei, mas eu preciso.
fazer o que é da tua vontade, Senhor. Eu tenho que fazer, eu vim numa missão. E o verso 26 diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, ainda minha carne repousará em esperança. Davi nesse momento está falando de forma profética sobre Jesus justamente, sobre o Messias, filho de Deus. E aí ele declara alegria, aí ele declara esperança, e Pedro está dizendo à multidão, essa esperança se cumpriu com o nosso Mestre Jesus. Veja que Pedro, antes da manifestação do Espírito Santo na sua vida, ele não pregaria assim, meu irmão. Ele não teria essa clareza para mostrar que esse texto falaria de Jesus, que esse texto estava justamente mostrando o Messias. Mas agora, nesse momento, Pedro, já revestido do Espírito Santo, ele tem um entendimento espiritual para conectar essa profecia aí com o nosso Mestre. E aí ele fala do cumprimento dessa profecia. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí está a profecia mais clara. O corpo do Messias não se decomporia ali na sepultura. O corpo do Messias, ele continuou ali íntegro. Jesus morreu, mas o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Pedro mostra essa promessa. Pedro mostra essa promessa escrita lá, 1000 anos atrás, meu irmão. E agora essa promessa vira realidade ali diante daqueles que estão participando daquela reunião naquele momento. Isso exige uma ousadia muito grande. Porque o que ele está falando ali para os judeus? Os judeus que conheciam muito bem aquele Salmo 16, que nunca tinham ligado isso a Jesus. Nunca tinham ligado esse Salmo 16, o Messias, o nosso Mestre Jesus. E Pedro vai ali com a autoridade do Espírito Santo, cheio de ousadia, e prega para os judeus, ensina e mostra a verdade àqueles judeus ali. Aleluia. E Pedro encerra essa primeira parte. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Pedro mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Pedro mostra, olha aqui, o que Davi profetizou. É que Jesus viveu. É que Jesus ressuscitou. E o Espírito Santo deu essa clareza para Pedro. Mostrou para ele essa clareza bíblica, onde ele pode fazer essa ligação daquele Salmo de Davi com o nosso Mestre. Veja que maravilha. Mostrar que Jesus é o centro de toda a Escritura, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Irmão, se é o Espírito Santo que te reveste, meu irmão, se é o Espírito Santo que te reveste, ele não só te enche de poder, mas ele também te enche de entendimento. Ele te enche de sabedoria. Ah, irmão Flávio, mas eu não estudei. Eu tenho pouca leitura, irmão Flávio. Meu irmão, quanto irmão abençoado. E não sabe nem ler direito, que às vezes eu vejo assim fazer uma pregação. Que só Jesus, só o Espírito Santo na vida daquele homem, rapaz. É, o Espírito Santo de Deus quando está presente, meu irmão, você começa a ver a Bíblia de forma viva. Você começa a proferir da sua boca a palavra com tanta convicção. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que faz igual a Pedro naquela época. E até hoje acontece isso. Acontece porque eu vejo acontecer, irmão. Eu ainda vejo isso acontecer nos dias de hoje. Talvez em tempos atrás Pedro não conseguisse explicar e não conseguisse falar dessa forma que ele falou. Mas agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala como uma pessoa que conhece. Como uma pessoa que sabe da verdade e que não tem medo de anunciar essa verdade. De mostrar para todo mundo qual é a verdadeira realidade. E ele ensina. Ele mostra. Mas revestido pelo Espírito Santo de Deus. É, irmão, aquele mesmo Espírito que fez com que pessoas que não estudaram outras línguas pregassem um evangelho em línguas repartidas como que de fogo, mas
em línguas humanas, ali em Atos 2. Muita gente pensa que eles estavam falando glossolalia. Eu falei sobre isso ontem. Línguas dos anjos, como a gente costuma ver na maioria das vezes aqui na igreja, mas não. Ali em Atos 2 eles falavam línguas humanas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, é impressionante, irmão. É impressionante como isso pode acontecer. É sobrenatural, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Irmão, seja-me lícito dizer-vos, com liberdade, acerca do patriarca Davi. Ele que morreu, foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Pedro começa aí com um argumento simples, mas é um argumento poderoso. Davi foi sepultado. E aí Pedro está dizendo, se Davi falou que não veria corrupção, ele não podia estar falando de si mesmo. Porque a gente sabe onde é que está a sepultura de Davi. E esse raciocínio é claro, meu irmão. Isso é um raciocínio lógico. Antes, talvez Pedro ficasse com medo de contrariar essa interpretação tradicional ali dos judeus. Aquela interpretação que eles tinham sobre esse salmo. Os mestres da lei, sabe, os conhecedores da Bíblia daquela época. Se Pedro não tivesse o revestimento do Espírito Santo, ele ia ficar com medo de interpretar, mas não, ele vai lá e diz. Ele diz qual é a verdade. Verdadeira verdade foi pau, né? Ele diz qual é a verdadeira verdade sobre isso aí. Ele fala com liberdade, ele fala com ousadia, ele vai ali com a clareza que o Espírito Santo mostra para ele sobre isso. E explica para aqueles judeus. E o verso 30 diz, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. E aí Pedro revela uma chave. O rei Davi. O rei Davi era rei, mas também era profeta. Deus havia prometido que o Messias viria da descendência de Davi. Lembra disso? Aí Pedro conecta essa mensagem diretamente com Jesus. Pedro mostra que Jesus é o herdeiro legítimo do trono eterno. Jesus é o homem enviado por Deus. É o Filho de Deus que está lá sentado à direita do Pai, no trono que veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou. E aí o verso 31 fala sobre isso. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. E aí Pedro interpreta esse salmo. Pedro interpreta esse salmo de forma definitiva. Davi falando aí da ressurreição de Jesus. Isso não é opinião não, meu irmão. Isso é revelação. Pedro, aquele mesmo homem, fraquinho, cheio de bronca, como eu digo. Antes não entendia as escrituras direito, mas agora ele explica para os mestres, aleluia, porque está iluminado e está com o Espírito Santo de Deus sobre si, revestido do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E aí o negócio fica diferente. Quando o Espírito Santo de Deus está na vida do homem, meu irmão, ele pode ser até sem estudo, conhecedor pouca leitura, mas o Espírito Santo de Deus está ali, fazendo com que aquele homem seja uma bênção, que aquele homem seja abençoado e agindo de forma sobrenatural, segundo o Espírito lhe concede, como diz lá em Atos 2. E isso continua acontecendo até hoje. Isso continua acontecendo até os dias de hoje, meu irmão, pode ter certeza. Mas você está buscando? Você está buscando isso na sua vida? É preciso buscar, irmão. É preciso colocar a vida no altar e se oferecer ali como sacrifício vivo.
para que isso aconteça de verdade. E o verso 32 diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Observe. Pedro diz assim, ó: Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele não está pregando teoria, não. Ele viu. Ele diz, aliás, não, ele viu nós, aqueles discípulos. Maria Madalena viu. Maria Madalena, aquela endemoniada lá atrás, tá? Ah, meu Deus. Maria Madalena um dia endemoniada, mas foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Para você ver. Para você ver. Que Jesus não olha para você pelo que você já fez, ou pelo que você já passou, ou o que você já foi. Ele olha para você como uma pessoa transformada. Ele olha para você como uma pessoa que passou pelo revestimento do Espírito Santo, que foi lavada pelo sangue dele. E Pedro fala com autoridade. Pedro fala com a autoridade de quem experimentou o poder de Deus. Pedro viveu isso, irmão. Ele não está falando de alguma coisa que ele acha não, nem que ele leu somente não. Ele viveu essa situação. E ele diz, nós vimos. Todos nós somos testemunha. E o verso 33 diz, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E aí Pedro amarra o raciocínio. Jesus ressuscitou. Jesus foi exaltado à direita de Deus. Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou sobre sua igreja exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento lá em Atos 2. É como se Pedro dissesse, o que vocês estão vendo aqui não é emoção humana não. É obra que Jesus prometeu. É aquilo que Jesus prometeu ali atrás e ele está derramando aqui. Jesus vivo, glorificado através do Santo Espírito de Deus nesse momento. Você crê? E você crê que isso pode acontecer novamente na tua vida? Você crê que isso pode acontecer aí na tua igreja ou até na tua casa? Dependendo da forma que você busca. É, meu irmão. Quando o Espírito Santo transforma, você para. Você não só vai falar, não. Você vai agir. Você vai agir com convicção. Você vai agir sabendo. Você vai se sentir forte. Você vai se sentir transformado. É outra coisa. E você não vai ficar precisando de argumento humano para convencer ninguém, não. O próprio Espírito Santo de Deus confirma. O próprio Espírito de Deus age, direciona. Aquele Pedro que negou Jesus. Vê como ele está diferente. Aquele Pedro que fugia ali do pátio, daquelas pessoas que estavam acusando ele no pátio, dizendo, ei, esse homem aí andava com ele. Mas ele agora está diferente. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pede ao Espírito Santo de Deus. Renova a minha vida, Senhor. Renova a minha vida a cada dia. Para quem está chegando agora, nós já estamos chegando no finalzinho do programa. Nós estamos estudando sobre quando o Espírito de Deus te transforma. A vida de Pedro. Nós estamos em Atos 2, nós vamos ler agora a partir do verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mais uma vez, Pedro prova ali que Davi falava do Messias, nosso Senhor Jesus. E não estava falando de si mesmo naquele salmo. E ele cita o Salmo 110 falando sobre isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Deus Pai falando ao Filho, o Messias, para sentar-se à sua direita. Pedro está mostrando aí que Jesus
não é apenas um descendente de Davi, mas ele é Senhor de Davi. E isso é uma revelação ousada. Porque ele está dizendo isso daí para os judeus que são devotos de que o Messias já veio, mas que eles rejeitaram. E o verso 35 diz: até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí está a promessa de vitória total. Todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Pedro, nesse momento, está lembrando ali aquela multidão que Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Isso está nas mãos dele. E o verso 36 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o momento mais ousado da mensagem, irmão. Pedro não ameniza, não. Pedro não fica procurando aí mensagem, uma palavra suave para falar, uma forma delicada de falar. Não, de jeito nenhum. Ele olha para a multidão e diz: vocês crucificaram Jesus. Vocês crucificaram ele. Mas Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele mesmo Pedro que teve há tempo atrás medo de dizer que conhecia Jesus. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele confronta a nação inteira. Aleluia. Ele mostra a verdade. E essa ousadia, meu irmão, é fruto do revestimento de poder que o Espírito Santo traz. Essa ousadia, meu irmão, é trazida pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não serve somente como consolador, não. Ele te levanta para falar a verdade. Mesmo quando essa verdade incomoda alguns. Meu irmão. Quando o Espírito Santo de Deus transforma a pessoa começa a deixar de viver aquela fezinha tímida. Aquela fé que era pequenininha, começa a viver uma fé gigante e corajosa. Uma fé ousada. Assim como Pedro esteve. Assim como Pedro viveu. Você não tem mais vergonha de se posicionar. Você não teme falar de Jesus Cristo, falar do amor dele, falar que ele é o único caminho. Mesmo que isso vá contra a opinião de outras pessoas. A ousadia vem na sua vida. Pedro não estava preocupado com a aprovação humana, não. Pedro estava tomado pelo propósito. O propósito de Deus de pregar o Evangelho, de mostrar ao povo quem era o verdadeiro Messias. E é isso que o Espírito Santo faz com você. É isso que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Ele te dá clareza. Ele te dá coragem de falar a verdade. E era aquilo que Pedro estava fazendo naquele momento. E para você ver como o poder transformador do Espírito Santo age na nossa vida. Para você saber que não é só falar em línguas. Não é somente falar em línguas. O falar em línguas é somente o início de tudo. Pedro que se escondia. Pedro que teve medo. Pedro teve medo de uma mulher. Uma mulher que foi ali no pátio falar que ele andava com Jesus. Agora, meu irmão, ele está ali diante de uma multidão de judeu. Homem, mulher, tudo misturado. Ele vai lá sem medo, com muita clareza, direcionado pelo Espírito Santo, com autoridade, e explica com convicção exatamente quem é o Messias. Exatamente a ligação que o Salmo de Davi tinha com o Messias, o Senhor Jesus. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele muda a vida da pessoa, ele pega aquele homem inseguro e transforma ele num pregador ousado, cheio do poder, cheio de ousadia do Espírito Santo, aleluia. Pega uma pessoa sem direção, torna essa pessoa testemunho de Deus, testemunho vivo de Cristo diante de todos. Talvez você esteja agora me ouvindo aqui, aí na sua casa, onde quer que você esteja, através de qualquer meio de comunicação que seja. Talvez você esteja se sentindo fraco
tímido. Quem sabe com medo de se posicionar na fé, quem sabe no medo de falar de Jesus, mesmo amando Jesus, mesmo tendo aceitado Jesus no seu coração, mas fica aí com medo de falar muitas vezes. E feito Pedro, quando chega a pressão, cala a boca que não é conveniente falar não. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te revestir de poder, irmão. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te revestir de poder, minha irmã. É hoje. Ele quer te dar essa ousadia também. Ele quer que você anuncie o Evangelho de Cristo. Não somente na igreja, não é aquele crente domingueiro que vai somente para a igreja cultuar no domingo, não. Ele quer que você haja na sua vida, onde quer que você esteja. No trabalho, com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, na tua rua, na tua família, no teu condomínio. Meu irmão. Batismo com o Espírito Santo não é só uma experiência bonita, não, irmão. É capacitação para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É revestimento de poder na nossa vida para cumprir o propósito. É isso que ele é de verdade. E eu quero te convidar nesse momento para buscar esse revestimento de poder aí para a tua vida. Eu quero te convidar. Não importa a forma que você esteja ouvindo. Não importa o quão fraco esteja a tua fé e o teu coração. Nesse momento mesmo. Agora. Diga aí. Senhor, eu preciso desse poder na minha vida, meu Pai. Senhor, eu quero ser transformado assim como Pedro foi, Senhor. E se tu transformavas naquela época, Senhor, eu sei que transformas até hoje. Dá o revestimento do teu Santo Espírito na minha vida. Clama a Ele. Agora pede com sinceridade e coloca a tua vida no altar. Que você começa a ver as coisas mudarem na sua vida, irmão. Assim como foi com Pedro, pode ser com você. E você que já é batizado com o Espírito Santo, começa a pedir a Deus para ser renovado. Começa a pedir a Deus para aquele fogo, aquela brasinha que ainda resta lá. Para Deus soprar o vento do Espírito. Para Deus dar aquele sopro. Dar aquela soprada na brasa e o fogo começar a reacender aí na tua vida. Isso não é humano não, irmão. Isso é sobrenatural. É você pedindo. E Deus manda. Mas tem que ter vida no altar. Para Ele te revestir de poder do céu. E eu peço a Deus que continue abençoando a tua vida. Porque Pedro era falho como você. Pedro era humano, como nós. Ele passou por tanta coisa, mas ele teve a vida transformada. Virou um pregador ousado do Evangelho. Pregador revestido de poder. E eu te peço, Senhor, faz o mesmo conosco, meu Pai. Nos reveste a cada dia de poder, meu Pai. Não deixa que as ciladas do diabo venham nos atingir, Senhor. Não deixa, meu Pai, que o maligno venha, através das suas setas inflamadas, nos atingir, Senhor. Assim como Pedro, meu Pai, nós somos fracos, nós somos falhos. Às vezes parecemos ser corajosos. Temos até boa vontade, Senhor, mas a vontade somente não basta. A gente precisa ser revestido de poder a cada dia, meu Pai. E eu estou orando nesse momento por meu irmão que está lá fraco. Lá do outro lado, Senhor. Precisando desse revestimento de poder na vida dele. Precisando, Senhor, mais de ousadia do Teu Santo Espírito na vida dele. Aleluia. Eu quero te pedir, Senhor, por esse obreiro que está quase desistindo, Senhor. Por esse obreiro que está aí escutando esse programa, essa oração nesse momento, Pai. O Senhor sabe da vida de cada um. Toca, Senhor, com o vento do Teu Espírito, sopra nessa vida, meu Pai.
Sopra nessa vida em nome de Jesus e reanima essa brasa, Senhor. Acende essa brasa, esse fogo no coração desse homem. Essa mulher que está quase desistindo, que está passando por tanto problema que começa a pensar em desistir. Sopra, Senhor, o vento do Espírito nessa vida. Consola essa vida, Senhor. Podes transformar, meu Deus. Aleluia. Tira, meu Pai, todo o medo, toda a insegurança dessa vida, Senhor. E nos enche, Deus, cada dia com a Tua presença. Nos dá mais coragem, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito toque a cada um, a cada ouvinte, Senhor, que está precisando do toque do Teu Santo Espírito. Que a gente passe a ser testemunha, Senhor. Que a gente passe a ser testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra. Que possas nos ensinar, Senhor. Que possas nos capacitar nessa missão que nos confiaste a cada dia. É isso que eu te peço, Senhor. É isso que eu te peço por cada ouvinte, por cada crente que nesse momento está ligado aqui, aprendendo através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.